em nome de Jesus. Às vezes, quando eu me deparo com algum tema da palavra de Deus, é um pouco comum, pelo menos para comigo, de eu me ater algum tempo meditando em determinados assuntos. Porque algumas coisas mexem com a gente, né? E como eu já disse a vocês aqui, eu costumo ter uma mente bastante fértil quando vou meditar na palavra de Deus e tentar imaginar bastante as cenas, os acontecimentos. E na verdade eu quero falar sobre o capítulo 3 e as implicações desse capítulo. E eu li esses 2 versículos apenas para ser um ponto de partida, pois que o escritor aqui ele vai dizer que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E quando nós vamos ver as implicações dessa passagem, quando nós vamos olhar o contexto, me chama a atenção porque ali ele vem narrando sobre a história, né, sobre o contexto. E quando nós olhamos nos outros evangelhos, a gente consegue colher um pouco mais de informações para enriquecer, né, os detalhes, para que nós venhamos a entender melhor essa história. Eu gosto de lembrar de que nós estamos falando aqui de uma época de densas trevas espirituais. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e para o contexto, de uma forma mais ampla, quando nós nos distanciamos um pouco e enxergamos um pouco mais do todo, né? Isso é chamado de cosmovisão. Quando você consegue olhar o todo da situação, você começa a ver que nesse período havia passado entre a última profecia, entre o último profeta que havia falado com o povo de Israel, até João Batista, havia se passado aproximadamente 400 anos. Nesse período não houve nenhuma manifestação profética. Aquilo que é um período conhecido como o profetismo, o período dos profetas, encerra-se, ele dá uma pausa, melhor dizendo, ele dá uma pausa ali em Malaquias, e até João Batista nós temos aqui um período de 400 anos. Às vezes a gente falando assim parece tão simples, 400 anos, mas 400 anos é muito tempo. A nossa nação, o Brasil, tem 500 anos de história. É quase, né? Não são 5 séculos, mas são 4 séculos de silêncio, em que Deus não fala com a humanidade, Deus não fala com aqueles que eram conhecidos como o seu povo. Há um silêncio. Tentem imaginar se na época dos profetas o culto no judaísmo já era considerado um culto vazio. É claro que há as exceções. Em todos os tempos sempre houveram o remanescente fiel. Sempre houve homens e mulheres santos, servos de Deus, fiéis a Deus. Não estou falando de exceções, eu estou falando da regra, porque Deus para de falar com o povo por causa da regra, da maioria. Era um culto vazio.
Quando nós lemos o livro do profeta Isaías, no capítulo 1, a gente se assusta com o clamor que o profeta faz para um povo que era chamado de povo de Deus. E como que eles estavam vivendo uma vida promíscua, na prostituição, adúlteros, idólatras, cometendo todo tipo de pecado e torpeza contra Deus. Então o profeta se levanta para poder conclamar o povo ao arrependimento, e isso 700 anos antes de Cristo. E muitos profetas vieram se levantando, falando, e quando chega em Malaquias, o último dos profetas, há um período agora de silêncio. Se com os profetas, homens de Deus, mulheres de Deus que se levantavam para poder alertar o povo, para poder dar um choque no povo, para que o povo pudesse voltar a Deus, se com os profetas as coisas já estavam descaminhando, imagina agora 400 anos de silêncio. Quando eu leio aqui em São Mateus, é claro que eu sei que aqui ele está dando prosseguimento a uma narrativa do capítulo 2, mas eu olho aqui com um grande carinho, porque toda vez que eu leio aqui, pastor João, e naqueles dias, é como se eu fosse arrancado do contexto e fosse levado para esse entendimento. E naqueles dias, dias de trevas espirituais. Agora imagina o alvoroço que aconteceu no meio do povo judeu. 400 anos de silêncio, e de repente aparece um homem vestido de vestes rústicas, pregando no deserto, sem nenhuma pompa, sem nenhum luxo. Não tinha um templo como esse aqui, mas começa a pregar no deserto. E as pessoas então começam, vamos lá ouvir. E começam a chegar lá e começam a ser impactadas pela pregação desse homem. E eu entendo o porquê desse impacto. É porque naqueles dias levantou-se um homem de Deus na terra de Israel e começou a pregar. O evangelho começa aqui. Evangelho é boas novas, é boas notícias. E de repente aparece um profeta e aquele silêncio se rompe. Novamente levanta-se um profeta em Israel, e não é qualquer profeta, pois o Senhor Jesus Cristo deu testemunho dele, dizendo que dos nascidos de mulher não houve ninguém que fosse maior do que João Batista. Mas por quê? Por causa da quantidade de livros que ele escreveu? Não. Por causa da quantidade de seguidores que ele teve? Não. Mas por quê? Porque ele tinha livre acesso aos palácios e falava com a realeza? Não. Foi o maior de todos, porque através do ministério desse profeta, uma época, uma era foi marcada. A Bíblia vai dizer que a lei e os profetas vão até João Batista, e ali termina. Ali as profecias do Antigo Testamento, elas culminam num único momento da história, em que se cumpre essas profecias, e o próprio Deus irrompe na história da humanidade, para poder mudar a minha e a sua história. O maior de todos, não porque ele tinha um carro do ano, não porque ele tinha uma casa luxuosa, um bom emprego, ou uma conta bancária recheada, não. O maior de todos, porque ele foi o precursor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João aparece naquele momento de trevas espirituais e começa a pregar o Evangelho, o início do Evangelho. Ele começa a anunciar. E a mensagem do Evangelho, ela é poderosíssima e começa com muita simplicidade, mas também
muito impacto. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Quando nós olhamos para o Evangelho de São Marcos, quando vai fala-se sobre o início do ministério de Jesus Cristo, Jesus inicia o seu ministério assim também, pastor Alex. Quando Jesus sai para poder pregar, a primeira mensagem do Senhor Jesus Cristo foi assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de impacto. É uma mensagem poderosa. Ela vem para quebrar os paradigmas. Vem para botar o dedo na ferida. Quando o profeta grita arrependei-vos, ele está lançando na cara de todos aqueles que iam lá ouvir ele os seus pecados, os seus erros, as suas mazelas, como eles não prestavam. E quando nós ouvimos uma vez essa mensagem do Evangelho para nós, dizendo assim, arrependei-vos, também jogando em nós e nos mostrando como que nós somos miseráveis e carentes e necessitados dessa graça de Deus na nossa vida. Levanta-se então um profeta em Israel, depois de 400 anos, e começa a pregar no deserto. Isso aqui me chama a atenção. E o povo ia lá ter com ele. Eles iam para poder ouvir aquelas palavras. 400 anos não são 400 dias. Não são 400 meses, são 4 séculos de silêncio. E agora levanta-se um profeta. A cúpula dos religiosos daquela época não enxergavam em João Batista um profeta ou um homem de Deus, enxergavam um lunático, um maluco, um lunático, um louco. Mas o povo sabia que tinha algo de diferente naquelas palavras. Muitas vezes, aqueles que acham que são alguma coisa, acham que estão por cima, que têm o conhecimento, muitas vezes os mistérios mais simples de Deus são ocultados. E ali aqueles que eram os doutores da lei, que eram os doutores da palavra de Deus, que conheciam, se julgavam conhecer os profetas, os ensinadores do povo, olhavam para João e via um arruaceiro, um agitador de multidões, um homem perigoso que talvez pudesse incitar as multidões contra o império. Mas o povo sabia que ali estava um profeta. Não conseguiam identificar quem era esse profeta, porque havia muitos mitos dentro da cultura judaica, da volta de alguns profetas. Então alguns diziam até que poderia ser Jeremias, poderia ser Elias, Isaías. Então iam lá e perguntavam para ele: quem é você? Você é um profeta? E ele nem se julgava como profeta. Ele dizia: não. Você é o Messias? Não sou. Então quem é você? Ele dizia, Isaías capítulo 40, eu sou um arauto do rei. Aleluia. Eu sou aquele que vai na frente, tampando os buracos da estrada, retirando os entulhos, preparando o caminho para o rei vir passar. Essa era a função do arauto. O arauto ia na frente do rei e arrumava a estrada, preparava o caminho para que o rei fizesse uma viagem tranquila. Ele dizia: eu sou aquele que está escrito lá em Isaías 40, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Aleluia. Se isso não for saber estar no centro da vontade de Deus e onde está na história, eu não sei mais o que é. Se isso não é conhecer o propósito de Deus para a sua vida, eu não sei mais o que é conhecer. Não, eu não sou Messias, eu sou a voz do que clama no deserto.
Eu sou aquele que vim preparar o caminho. Eu estou aqui pregando arrependimento. Eu estou aqui pregando arrependimento porque a mensagem daquele que vem após mim será uma mensagem de arrependimento. Então eu já estou preparando vocês para ouvir esse tipo de pregação. Eu não vim aqui prometer casa própria, eu não vim aqui prometer prosperidade, não vim aqui prometer vida feliz, não. Eu vim aqui dizer para vocês precisam se arrepender dos seus pecados. E o povo cria, e multidões, eram batizados por ele no Rio Jordão. A Bíblia vai dizer que muitos fariseus e saduceus, que eram a elite religiosa da religião judaica, eram sectas, mas eles tinham muita influência sobre a religião. Os fariseus foram aqueles que ditaram normas e regras para poder ajudar a lei. 613 normas, porque só a lei já não era pesada o suficiente. Então precisava de ter mais 613 normas. Eram aqueles que colocavam um jugo pesadíssimo sobre o povo. E Jesus teve muito problema com os fariseus durante o seu ministério, porque Jesus era autêntico. Jesus veio para fazer a correta interpretação da lei. E os fariseus, os saduceus, os essênios, eles faziam uma interpretação equivocada, incorreta, errada da lei. Não pense que só Jesus Cristo sofreu oposição por causa dessa elite religiosa, não. Porque João Batista também sofreu oposição. E não foi pouca. A Bíblia vai dizer que iam ter com eles os fariseus e os saduceus, mas não iam porque queriam se converter. Eles iam para poder pegar algum erro, para poder criticar e quem sabe até mesmo condenar. Nós sabemos que o Vale do Jordão era o caminho por onde os judeus normalmente desciam e iam pelo vale para poder ir para Cafarnaum, para outras regiões, e cortavam a província de Samaria, porque não falavam com os samaritanos. E quando nós vemos que o povo então tinha esse costume também de cortar o caminho e passar por ali, também eles passavam. Era um ponto estratégico. Agora vocês pensam bem, aqueles que eram os líderes religiosos, eram aqueles que cultivavam no coração o rancor, cultivavam no coração a raiva, o ódio, porque não falavam com os samaritanos e cortavam um longo caminho, e era longo. Porque tinham que descer aproximadamente 800 metros para estar no Vale do Jordão, para depois seguir o caminho. É mais ou menos como você ter que descer a Serra das Araras, andar para cortar a volta, só porque você não fala com o seu vizinho. Não é só um vizinho, que os samaritanos são irmãos. Eram irmãos e não se falavam. E aqui quando nós olhamos para todo esse cenário, nós vemos aqui que é meio que um murro na boca do estômago de muita gente. Tem muito crente que vive assim. Guarda rancor, guarda mágoa, eu tenho que falar. Guarda raiva, eu não falo com fulano, eu não falo com ciclano, eu não vou com a cara de não sei quem, de não sei o que lá. Isso é farisaísmo. Isso não tem nada a ver com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esses que eram a elite religiosa, que se diziam ser religiosos,
E normalmente é assim. O problema da religiosidade, eu estou usando aqui agora no sentido pejorativo, porque hoje o termo religiosidade é um termo pejorativo. Tem muito a ver com trabalhar o estereótipo, quando na verdade o que deveria se trabalhar a princípio seria o interior, seria o coração. E isso foi o que Jesus mais combateu contra os fariseus, ao ponto de chamar eles de sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? É um túmulo, é um sepulcro adornado, pintado, enfeitado por fora. Quem olha, nossa, é bem cuidado, é bonito, mas por dentro está cheio de podridão e de imundície. É contra essa religiosidade que eu estou falando. E o povo estava ali com o coração aberto para ouvir, para entender. Milhares e milhares criam na pregação de João. Mas os fariseus iam lá para duvidar. Tanto que a Bíblia vai dizer que quando João avistava entre o povo fariseus e saduceus, ele clamava: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Raça de víboras, serpentes, mortíferos, venenosos. Quem é você? Você é um profeta? Não, eu não sou profeta. Eu sou a voz do que clama no deserto. E quando ele via os fariseus, ele lançava no rosto deles os seus pecados. Acusava-os: raça de víboras, vocês presumem que vocês são filhos e descendentes de Abraão, pois eu digo a vocês que até dessas pedras Deus pode suscitar descendência a Abraão. Pela letra da religiosidade, eles não compreendiam nada. Eles achavam que apenas ser descendente físico, na carne, de Abraão já era o suficiente para estar bem com Deus. Mas não, porque a Bíblia diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. O apóstolo Paulo depois ele vai dizer que todos aqueles que creem em Deus, como creu o crente Abraão, esses aí, a esses são imputados a justiça de Deus. Os descendentes de Abraão são aqueles que creem como Abraão creu. Não tem nada a ver com a descendência da carne. Tem a ver com a descendência na fé. Vocês batem no peito e se orgulham, somos descendentes de Abraão. Mas eu quero dizer a vocês que agora o machado está posto à raiz das árvores. Isso é uma metáfora. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo, fogo eterno que jamais se apagará. Não tem esse negócio de que eu tenho aparência, eu pareço ser religioso, eu pareço ser crente, eu pareço ser santo. Não tem a ver com a aparência, tem a ver com o que a pessoa é, com o fruto que a pessoa produz. O machado está posto à raiz da árvore. Se não dá bom fruto, essa árvore é cortada e lançada no fogo. Mas quem é você? Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou aquele que vos batiza com água para o arrependimento. Mas eu quero dizer a vocês que depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, que eu não sou digno nem de me abaixar, pegar e desatar as correias das alparcas dos seus pés. Eu não sou digno nem de carregar as suas sandálias.
Ele está vindo aí, e Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vos batizo com água, mas vem aí, depois de mim, aquele que batizará com o Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que o povo cria que João era o profeta. Ninguém pode fazer algo como esse de pregar no deserto, arrebanhando multidões, sem ter nenhum benefício material para poder oferecer. Não tinha. Quem era João? João era filho de um sacerdote. Não sabemos muito da sua criação, ou muito pouco, mas a Bíblia descreve ele como um homem rústico. Morava no deserto, isolado. A sua roupa não era um terno de linho, não calçava um sapato, um cromo alemão, não tinha um relógio bonito no pulso, não. A sua roupa era de pelo de camelo, cinto de couro na cintura. O seu alimento era mel silvestre e gafanhotos. Vivia no deserto, isolado. E quando eu olho para isso aqui, eu aprendo um pouco. Isso me chama a atenção, porque numa época de tamanha treva espiritual, de tamanha oposição em que se enfrentava por causa da religião e das seitas, eu já vou terminar. Uma pessoa que não tinha influência política, não tinha influência religiosa, uma oposição maligna, tremenda, como enfrentar isso? Aleluia, a Bíblia vai dizer que João Batista era cheio do Espírito Santo de Deus. E o que eu aprendo aqui é que nos momentos mais difíceis que a gente vive na nossa vida, sabe, pastor Alex? Momentos de dificuldade, momentos de oposição, momentos de guerras, desavenças. Não porque você tenha causado, mas se levanta contra você no trabalho, na escola. Perseguições acontecem. Lutas, dificuldades, problemas, enfermidade, desemprego. N coisas que podem acontecer. Eu sei de uma forma para poder vencer. É ser cheio do Espírito Santo de Deus. Ainda que você não tenha uma roupa bonita para vestir para vir ao culto, ainda que você não tenha um sapato novo, aleluia, ainda que você não tenha um bonito relógio para colocar no seu pulso, às vezes não tem nem casa, está morando de aluguel, outros, às vezes estão morando até de favor, está na luta, mas deixa eu te falar uma coisa, se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus, é o suficiente para poder vencer. E eu digo vencer aqui, é nos moldes do olhar de Cristo. Não é nos moldes do olhar do mundo, nos moldes do olhar da teologia, da prosperidade, não. É estar no deserto, está comendo gafanhoto, mel silvestre, está sozinho, não tem a companhia de ninguém, talvez as pessoas afastaram. Mas não te falta a companhia daquele que é mais importante. Vão até dizer, ele mora sozinho lá no deserto, ele vive em cavernas. Não, está bem acompanhado. É cheio do Espírito Santo. Para cumprir o propósito de Deus, para cumprir a vontade de Deus, não precisa de carro, de casa, de status. Não precisa de ter bom relacionamento na política, na religião. Não precisa. Precisa é ser cheio do Espírito Santo de Deus.
Precisa ter Deus na vida e abrir a boca, ainda que seja no deserto, o povo estremecer. Não tem aparência, não tem roupa bonita, mas tem Deus. É cheio de Deus na vida. Aleluia. Às vezes eu fico imaginando a cena de um certo dia em que João estava batizando, pregando, e que o povo estava lá. Ele prega e está pregando, vocês têm que se arrepender dos seus pecados. E as pessoas perguntavam: mas profeta, João, o que nós vamos fazer? Quem roubava, não rouba mais. Quem matava, não mate mais. Seja fiel à tua esposa, seja fiel ao teu marido. Vocês que são soldados, não aceitem suborno, vivam a vida simples, humilde com o seu salário, sejam fiéis a Deus. Ele ali pregando, instruindo, e de repente, no momento do batismo, se a conjectura minha, como se a multidão começa a abrir e vem alguém caminhando em direção a ele. Ele, que era a voz do que clama no deserto, o arauto do rei: eu estou aqui pregando, eu estou aqui batizando. Vai vir um, eu não sei quem é, ele vai vir. Ele é o rei. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Foi ido aqui: exaltai, ó porta, as vossas cabeças, porque entrará o Rei da Glória. O Rei da Glória estava ali. Ele não sabia quem era, mas Deus, por revelação, falou para ele que ele iria conhecer, porque ele veria o Espírito Santo numa forma corpórea de uma pomba sobre este homem, e esse homem seria a encarnação do Verbo divino, seria o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento relacionados ao Messias e a vitória final do povo de Deus contra o pecado. Tente imaginar a cena. Aleluia. Um dia João Batista vê o seu ministério chegando no ápice. Ele está preparando o caminho do rei. E agora ele encontra com o rei. Imagina, pastor Alex, pastor Jonas, eu fico imaginando as pernas bambeando, as pernas tremendo. Quem sabe, eu vou tirar por mim, a mente viajando na história, lá no Jardim do Éden, quando foi dito assim: e do teu ventre, da tua semente, da tua descendência, nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Aleluia. Talvez tenha vindo na mente dele aquele dia que Abraão enxergou e ele se alegrou, porque era o dia futuro em que ele viu o dia do Messias, o dia do Senhor Jesus Cristo, o dia que fez Abraão crer e ser imputado a ele a justiça divina. Quem sabe não passou na mente dele o dia que Jacó deitou para poder descansar, para poder dormir, encosta a sua cabeça em uma pedra e adormece. Ele tem um sonho e ele vê uma escada que tocava a terra, aleluia, e ia até os céus, e os anjos subiam e desciam sobre essa escada. Depois o próprio Senhor Jesus Cristo diz assim: muito em breve vocês verão os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aleluia. Quem sabe ele não se lembrou da escada de Jacó, que era o próprio Senhor Jesus Cristo, a promessa do Messias, daquele que faria novamente a ligação entre a humanidade e Deus. Aleluia. Quem sabe não veio na mente dele, aleluia, inúmeros salmos, inúmeras profecias. Quem sabe, pastor João, não veio na mente dele o dia em que Isaías foi chamado por Deus. Ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, aleluia, os serafins voando ao redor do trono e clamando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Quem sabe essas coisas não passaram pela sua mente?
o cumprimento das profecias, das teofanias, das promessas, toda e qualquer bênção, a expressão do propósito, do pensamento de Deus para com a humanidade, caminhando um passo após o outro em direção ao profeta. As minhas pernas iriam estremecer. A Bíblia vai dizer que João, ao reconhecê-lo, não queria batizar o Senhor. Ele dizia: não existe isso. Como pode tu vir a mim, sendo que sou eu que preciso ir até ti? Eu é que preciso ser batizado por ti. Deixa por um instante, pois convém cumprir as Escrituras. João batiza o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo vem sobre ele na forma corpórea de uma pomba. E uma voz brada do céu diz assim: este é o meu filho em quem eu me comprazo. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Este é o meu filho, a ele ouvi. Aleluia. E aqui cumpre outra profecia, porque um dia Moisés disse assim: o Senhor vosso Deus levantará no meio de vocês um profeta, assim como eu, a ele vocês ouvirão. E a voz exclama do céu: esse é meu filho, a ele ouvi. Louvado seja o nome do Senhor. João agora faz algo que talvez para nós hoje soasse impossível diante da cultura em que nós vivemos, a cultura evangélica, do evangelicalismo que nós vivemos hoje. É pegar todo o seu rebanho, todos os seus seguidores e passar para outro. Impensável hoje, inconcebível. Eu duvido. Se fosse hoje um desses pastores, bispos, apóstolos, que se auto-intitulam assim, faria o que João fez. Seus discípulos, a multidão que ia ter com ele, das cidades vizinhas, adjacências, que viam nele um profeta, agora diz aqui: ó, esse daí, ó, eis aí, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu não sou o Messias, eu não sou profeta, eu estou preparando o caminho para o Rei. Ele é o Rei da Glória. Ele, eu não tenho poder para perdoar o pecado de ninguém, eu só prego, mas Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia! Vocês agora têm que seguir a Ele. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E ali, naqueles dias em que João pregava no deserto da Judéia, aleluia, manifestou-se então o Filho de Deus, Jesus Cristo nosso Senhor. As profecias concernentes ao Messias, a vinda, a manifestação, a luz que brilharia nas trevas, então agora tem ali o seu ápice. A encarnação do Verbo já havia acontecido e agora o seu ministério está manifesto e é anunciado ao povo. Esse aí é aquele que foi profetizado. Esse aí é aquele que eu vim preparar o caminho. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse aí é aquele que foi profetizado lá no Jardim do Éden, que viria pisar a cabeça da serpente. Esse aí é a escada que Jacó viu. Esse aí é o dia que Abraão viu e se alegrou. Esse daí é aquele que foi anunciado pelo salmista Davi. Esse aí foi aquele que Isaías viu assentado no trono. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu vou encerrando por aqui. Os irmãos possam meditar nessas palavras
nessa mensagem do privilégio que nós temos de ter o Espírito Santo conosco. O privilégio de nós termos acesso a essa palavra. Às vezes eu fico vendo pessoas tentando trazer algo novo, pastor Jonas, e ficam virando cambalhotas, inventando coisas. Esses dias me perguntaram se Jesus era o bom samaritano. Ficam inventando, tentando fazer algo milaborante. Não. A palavra de Deus, o antigo, é suficiente. O suficiente para nós é entender que, por mais que alguns pudessem imaginar que Deus teria abandonado a humanidade, Ele não abandonou. Houve um silêncio, e esse silêncio foi rompido, e o Filho de Deus se manifestou, trazendo as boas novas da salvação. Aquilo que parecia que era impossível para os homens, de voltar a ter um relacionamento com Deus, Ele veio e proporcionou através de seu Filho Jesus Cristo. Que os irmãos possam meditar nessa passagem, nesse singelo momento dessa história, que é lógico, é óbvio, não abrange o todo, mas apenas uma parte da história, uma parte desses acontecimentos que tanto nos enriquece e aquece os nossos corações. Deus abençoe a amada igreja, em nome de Jesus.